Artigo escrito por Ellen G. White na revista The Signs of the Times, no dia 22 de dezembro de 1881. Título: A glória partiu de Israel. Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não deixou nenhuma de suas palavras cair no chão. E todo o Israel, de Dan até mesmo a Berseba, sabia que Samuel foi estabelecido para ser um profeta do Senhor. De um extremo da terra ao outro, as reivindicações de Samuel ao ofício profético foram estabelecidas, e ele recebeu mais revelações da vontade de Deus no tabernáculo em Siló. As mensagens de advertência e reprovação à casa de Eli foram feitas por ele para toda a nação. Ao fazê-lo, ele esperava neutralizar, em alguma medida, a influência maligna de sua negligência passada. Mas esses avisos foram desconsiderados pelo povo, como haviam sido pelos padres. As nações vizinhas também, que não ignoravam as iniquidades praticadas abertamente em Israel, tornaram-se ainda mais ousadas e determinadas em seu próprio curso de idolatria e crime. Eles não sentiram culpa por seus pecados, como teriam sentido se os israelitas tivessem preservado sua integridade. Novamente, os filisteus reuniram suas forças para a guerra, e Israel, sem pedir conselho ao Senhor, sem a concordância de Eli ou Samuel, precipitadamente saiu para a batalha. Mas a mão de Deus não estava com eles, e no primeiro combate foram derrotados, com uma perda de 4.000 homens. Quando o povo retornou desanimado às suas tendas, os anciãos de Israel disseram: "Por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus?" A nação estava madura para os juízos de Deus, mas tão cega por sua incredulidade e rebelião que não conseguiam ver em seu desastre um sinal do desagrado do Senhor. Em vez de confessar e abandonar os pecados que lhes trouxeram a derrota, eles agora partiram de criar outros meios para obter a vitória. Então, eles pensaram na Arca de Deus. Que maravilhas foram feitas quando os sacerdotes o carregaram diante do povo na Jordânia! Como suas águas se separaram, deixando um caminho seguro para aquela vasta empresa. Eles também se lembraram de como foi dado sobre a cidade de Jericó 7 dias em silêncio solene. E então, quando as trombetas tocaram e o povo deu um grande grito, as enormes paredes caíram sobre a terra. A lembrança desses triunfos gloriosos inspirou todo Israel com nova esperança e coragem. E eles imediatamente enviaram a Siló para a arca, que quando ela vier entre nós, disseram eles, pode nos salvar da mão de nossos inimigos. Eles não consideraram que foi a lei de Deus que sozinha deu à arca sua sacralidade e que sua presença lhes traria prosperidade apenas quando obedecessem a essa lei. Enquanto falavam da Arca da Aliança do Senhor, eles ignoraram o verdadeiro significado do título. Um pacto é um acordo entre as partes, baseado em condições. Se Israel obedecesse à lei divina e, assim, cumprisse as condições de sua aliança com Deus, ele verificaria suas promessas a eles. Mas que presunção para eles esperarem uma bênção enquanto estavam violando as condições sobre as quais só ela poderia ser concedida. No entanto, vemos uma cegueira e desatenção semelhantes por parte de muitos nos dias de hoje. Tendo um conhecimento da lei de Deus, eles são confiantes e vangloriosos, como se fossem especialmente favorecidos pelo céu, enquanto não são do coração, obedecendo aos seus preceitos. Deus deu ao Israel moderno advertências, conselhos e reprovação, para levá-los ao arrependimento e à reforma da vida. Mas muitas vezes estes produzem, mas uma impressão momentânea. As pessoas avisadas logo retornam aos seus próprios caminhos. Eles se lisonjeiam de que, por terem uma forma de piedade, serão aceitos pelo Senhor, e eles prosseguem e executam de forma presunçosa, de planos de acordo com seu próprio julgamento finito, e dando pouca atenção às manifestações especiais da providência divina.
Uma coisa é reconhecer as reivindicações da lei de Deus, e outra coisa é tornar a obediência fiel e disposta a todos os seus requisitos. E que seja lembrado que apenas para os obedientes as promessas de bênção, apoio e orientação serão cumpridas. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, aceitaram ansiosamente a proposta de carregar a arca para o acampamento. Sem o consentimento do sumo sacerdote, aventuraram-se presunçosamente no Santo dos Santos e de lá tomaram a arca de Deus. Cheios de orgulho e exultantes com a expectativa de uma vitória rápida, carregaram-na para o acampamento. E o povo, vendo aquilo, como se fosse um sinal da presença de Jeová, clamou com grande júbilo, de modo que a terra tremeu. Eles ignoraram a distinção entre a presença divina a um povo obediente e crente, e a arca, que era apenas um símbolo dessa presença. Portanto, eles olharam com confiança para a arca, para aquelas bênçãos que só Deus poderia conceder. Eles não viram o grande contraste entre a condição de Israel, quando o Senhor forjou tão poderosamente em seu nome, e seu estado atual. Eles estavam então caminhando em obediência a Deus. A arca era carregada por homens santos de acordo com seu comando expresso, e o capitão da hoste do Senhor foi perante o repositório de sua lei. Então, seu braço trouxe libertação para eles, mas agora eles estavam seguindo seus próprios planos, em oposição ao conselho e à autoridade divinos. A arca foi carregada por filhos de Belial que estavam fadados à destruição. No entanto, as pessoas estavam tão apaixonadas por Satanás que imaginavam que poderiam induzir Deus a lutar por elas, quando a lei sob a sede da misericórdia as condenou à derrota, desastre e morte. Os filisteus olhavam para a arca como o Deus dos hebreus. Todas as obras poderosas que Jeová havia feito para Israel foram atribuídas ao seu poder. Ao ouvirem os gritos de alegria e triunfo em sua aproximação, eles disseram: "O que significa o barulho deste grande grito no acampamento dos hebreus?" E eles entendem que a arca do Senhor entrou no acampamento. E os filisteus estavam com medo, pois disseram que Deus entrou no acampamento. E eles disseram: "Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses poderosos deuses? Estes são os deuses que solam os egípcios com todas as pragas no deserto." Os filisteus temiam por sua nação, mas ainda confiavam no poder de Dagom, seu deus, e procuravam fortalecer a coragem do povo. "Sejam fortes e desistam como homens, ó vós filisteus, para que não sejam servos dos hebreus, como eles foram para vocês. Desistam-vos como homens e lutem." Eles sabiam bem o quão amarga era a servidão que Israel havia suportado quando estava em seu poder, e o pensamento de se tornarem escravos para suportar como a opressão os irritou com a coragem do desespero. Um ataque feroz a Israel resultou em sua derrota com um grande massacre. 30.000 homens estavam mortos no campo e a arca de Deus foi tomada, os 2 filhos de Eli tendo caído enquanto lutavam para defendê-la. O Senhor castigou severamente seu povo Israel, revelando sua hipocrisia e repreendendo sua presunção, e assim deixou nas páginas da história o testemunho para todas as eras futuras, de que as iniquidades de seu povo professo não ficarão impunes. Quanto maior o conhecimento da vontade de Deus, maior o pecado daqueles que a desconsideram. Deus não depende dos homens para fazer com que seu nome seja temido e honrado na terra. Ele aceita os labores daqueles que andam em fidelidade e humildade diante dele, mas rejeitará todos os que professam servi-lo e, ainda assim, seguem o caminho dos injustos. Deus pode levar adiante sua obra na terra sem a cooperação daqueles que a pervertem ou a desonram. Enquanto o exército de Israel saía para Babá-vos e Masaico na batalha, Eli, cego e velho, permaneceu em Siló. Sentado à porta do tabernáculo, aguardava ansiosamente por notícias do campo de batalha.
pois seu coração tremia pela arca de Deus. Seguiram-se dias de angústia e suspense. Por fim, chegou aos seus ouvidos um som de lamentação vindo da cidade. Logo um mensageiro se aproximou, com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de pó, e repetiu ao sumo sacerdote suas tristes notícias. Israel fugiu diante dos filisteus, e também houve um grande massacre entre o povo, e seus 2 filhos também, Hofni e Finéias, estão mortos. Eli poderia suportar tudo isso, por mais terrível que fosse, pois ele esperava. Mas quando o mensageiro acrescentou, "E a arca de Deus está tomada", um olhar de angústia indescritível passou por seu semblante. O pensamento de que seu pecado havia desonrado a Deus e o feito retirar sua presença de Israel era mais do que ele podia suportar. Sua força se foi, ele se removeu em seu assento e caiu, e seu pescoço freou, e ele morreu. A esposa de Finéias, apesar da impiedade do marido, era uma mulher que temia ao Senhor. A morte do sogro e do marido, e acima de tudo, a terrível notícia de que a arca de Deus estava em cativeiro, causaram sua morte. Ela sentiu que agora a última esperança de Israel havia desaparecido e chamou a criança, nascida naquela hora de adversidade, de Icabode, ou Inglória. Com seu último suspiro, repetiu tristemente as palavras: "A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada."